Shalom, queridos. Agora é o Salmo 101. Esse Salmo 101 trata da declaração do rei viver uma vida de obediência. Assim, Davi expressou seu desejo e compromisso de manter a santidade em sua vida pessoal e em sua corte neste salmo real. As qualidades de Jesus, o Messias, como dadas em Isaías, capítulo 11, de 1 a 5, e neste salmo e por Isaías, está mostrando qualidades do Senhor Jesus, revelam o cumprimento do ideal teocrático, preocupação com integridade, justiça e devoção. Padrões que estão no Salmo 101, 6, 1 Timóteo 3, de 1 a 16, 2 Timóteo 2, de 14 a 26, Tito 1, 6, 9. Essas referências bíblicas vão nos ajudar a reforçar o que está sendo dito aqui nesse Salmo 101. Então, o salmista concentrou seu louvor no amor leal, na justiça de Deus. Essas qualidades são fundamentais para seu governo. Salmo 89, 14 fala sobre isso. Davi passou a solicitar que seu próprio governo tivesse uma base igualmente forte. A seguir, o escritor prometeu viver irrepreensivelmente diante de Deus. Ele estava dizendo que viveria de uma maneira que tornaria possível que Deus abençoasse ele e o seu reino. Sua piedade começaria em casa. A maioria dos antigos monarcas do Oriente Próximo satisfaziam suas naturezas humanas pecaminosas pela maneira como viviam. Mas, especificamente, Davi prometeu a Deus que protegeria sua vida e sua corte do pecado. Ou seja, coisas sem valor ou vis são coisas que não contribuem positivamente para a piedade. Assim como Deus, Davi professou odiar o desvio do caminho certo. Um coração perverso significa um afeto torto ou tortuoso, ou seja, aquele que se afasta do caminho da retidão. No versículo 5, Davi prometeu tratar severamente até mesmo os pequenos desvios da santidade na vida dos outros. No entanto, isso expressava sua forte fidelidade à justiça. Contudo, o rei prometeu recompensar as pessoas que fossem fiéis a Deus. Ele queria cercar-se de pessoas piedosas em sua corte. Mas a competência profissional não era suficiente para qualificar um membro da equipe de Davi para o serviço. Seus cortesãos também precisavam manter comunhão com Deus e andar em seus caminhos. O rei não toleraria mentiras. Além disso, ele estenderia seus requisitos a todas as pessoas que viviam em seu reino. Mas em sua administração diária de justiça, ele eliminaria os ímpios que praticassem a iniquidade. Então, porque Davi tolerou um homem iníquo como Joabe em vista dessa oração? Obviamente, Davi voltou atrás nessa promessa a Deus, tanto em sua vida pessoal, tanto quanto em sua escolha de líderes governamentais até certo ponto. No entanto, esse compromisso com a santidade é um modelo admirável para todo o povo de Deus. Talvez Davi tenha escrito esse salmo no início do seu reinado.
porque está falando tanto da santidade, querendo que todo o povo que estivesse com ele fosse santo, separado para Deus, para adorar a Deus, nesse Salmo 101. Porém, nós sabemos que Davi cometeu aquele pecado tão terrível que tinha os ouvidos de Israel. Então, ele teve esse desejo todo, mas infelizmente ele fraquejou. Só que não podemos esquecer que ele fraquejou, mas se arrependeu para o resto da vida. E escreveu aquele Salmo 51 que nós já fizemos, já estudamos, dizendo que um coração quebrantado o Senhor não despreza jamais. É sinal que quando ele se quebrantou, depois daquele pecado terrível, Deus não o desprezou, manteve-se fiel a ele, perdoando seu pecado. E nós vemos que Davi fez o Salmo 71, que temos o Salmo 71 que mostra que ele estava dizendo que não rejeitasse ele no dia da velhice, e de verdade ele não foi rejeitado, ao contrário, foi vitorioso, que não tem nada mais importante para um idoso do que manter a sua mente saudável, não esquecer das coisas. Isso é uma vitória muito grande, Davi teve. Então, ele teve essa promessa toda, ele queria fazer isso, queria que o seu reino fosse todo assim, só de adoração a Deus, sem viver uma vida pecaminosa, mas infelizmente ele falhou e, consequentemente, os demais, mas nós sabemos que ele se arrependeu para o resto da vida, e é isso que você e eu devemos fazer quando prometemos a Deus viver em santidade e falhamos, não ficar envergonhado dizendo, como é que eu vou dizer agora? Eu falei para todo mundo que eu sou fiel a Deus, que eu faço tudo para Deus e agora eu caí nesse pecado. É para ter vergonha sim, diante de Deus, mas diante das pessoas confessar a Deus, que não dá nada escondido, mas confessar, e diante das pessoas dizer, realmente eu pequei, eu fiz isso, eu me arrependo, peço perdão a todos que ouviram prometer que estaria na santidade, não fiquei, não pode deixar nada escondido não, tem que ser transparente. Todos que me conhecem nesses 22 anos na frente desse Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém, sabe, da minha vida toda, fiquei até criticada por não deixar nada escondido. Tudo que fiz na minha vida que não foi legal, eu já falei, não tenho nada, não tenho rabo de palha, como diz a minha avó. Não tenho, não. Não tenho telhado de palha, não tenho. Porque, graças a Deus, não tenho nada escondido. É isso que eu tenho, por isso que eu tenho discípulas que até hoje, mesmo com toda a minha exigência de estarmos trabalhando para Deus de uma maneira que seja algo caro para Ele, mas até hoje se mantêm fiéis a mim porque sabe que eu não tenho nada escondido. Não sou boazinha, todos já sabem. Sou apenas alguém que foi alcançado pela misericórdia do Senhor e que tem o zelo pela sua palavra, que ama a sua palavra desde a minha idade de 7 anos de idade, quando recebi a palavra através de Êxodo capítulo 12. Então, cada um procure seguir ao líder que sabe o que quer. Não é porque o líder nunca falhou, mas ele sabe o que quer. Ele não continua no erro e ele volta arrependido para sempre. Então, cada um que está tendo um líder nesse nível, que preserve, que obedeça, porque é um representante de Deus, digno de ser obedecido, pelo fato de que tem transparência, não é o bonzinho nem a boazinha, mas tem transparência, não tem nada oculto, nada escondido. E é isso que Deus requer de nós. Como Davi confessou seu pecado, ele recebeu o nome de homem segundo o coração de Deus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discípulos e discipuladores do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja